Amados irmãos, a paz do Senhor, esse vídeo é uma continuidade de Mateus 5, versículo 10, 11 e 12, onde nós estávamos falando sobre os cristãos, aqueles que perseveram, aqueles que tentam permanecer fiéis, né, sem se enquadrar com os padrões do mundo, sem abrir concessões, sofrem perseguições, injúrias, mentiras, e assim. E o Senhor ainda manda se alegrar, é muito engraçado isso. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. E nós vamos estar continuando falando sobre isso. Mas antes de entrar no assunto, vamos orar. Feche seus olhos aí na sua casa, apresente sua família, nos apresente ao Senhor. Amado Deus, obrigado, Senhor, por estar conosco em meio às lutas, às dificuldades. Obrigada, meu Senhor, por contemplar todos os momentos em que fomos perseguidos, injuriados. Todos os momentos em que mentiram com os nossos nomes. Obrigado, Senhor, por estar conosco. O Senhor não nos deixa só, somos gratos por isso. Nos dê força, Senhor, para perseverarmos até o fim. Nos dê força, meu Deus, para suportar as perseguições. Cuida de nós, das nossas famílias. Abençoa os lares daqueles a quem este vídeo alcançar. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, nós vamos ler aqui Mateus 5, versículos 10, 11 e 12, que diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, nós estávamos falando, de que quando nós decidimos ser um cristão que não é um cristão morno, que não se adequa ao que o mundo apresenta, que prefere ser mais parecido com Cristo do que com a sociedade. Nós falamos aquele versículo que vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Muitos têm dito por aí que mas Deus quer o coração, Deus quer tudo. Deus não quer só o coração, não. Então, quando Jesus arrebatar a igreja, vai só o coração? Vai tudo, certo? Então, nós precisamos nos adequar aos padrões da palavra de Deus, A igreja de Laodiceia recebeu uma mensagem: se tu fosse ou quente ou fria, mas tu é morna, E assim, porque é morno, vou te vomitar da minha boca. Nós não queremos isso. E por não querermos isso, por querermos ser cristãos que agradam ao Senhor, que se enquadram aos padrões bíblicos para viver de acordo com a palavra de Deus e agradar a Deus, nós sofremos perseguições, Somos os malucos que andam com a Bíblia embaixo do braço, que grita que Deus não é surdo. Nós somos os fanáticos, injuriados, são os fanáticos. Mas nós estamos em busca de uma coisa que essas pessoas que nos perseguem, que nos atacam, não entendem que nós queremos isso para elas também. Quando você aborda alguém para falar do Evangelho, falar do amor de Deus, falar da morte de Jesus na cruz, você está ali querendo que aquela pessoa receba o presente que você recebeu, que é a reconciliação com Deus por meio da morte de Jesus Cristo. Aí você é o maluco, é o fanático, esses crentes é tudo doido, esses cafona, Não se diverte. Sou tão divertida, irmãos. Você não tem noção. Meus filhos e meu marido que o digam, como eu apronto aqui dentro dessa casa, como eu sou alegre, divertida. Quem diz que cristão não é feliz?
Sou feliz sim. Ah, mas a irmã passa tanta luta, seu marido é doente. Ah, meu marido tem problema de saúde? Tem. Mas tantas outras pessoas têm problema de saúde. Tantas pessoas estão sofrendo, né? O certo é que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que há de vir. E o meu alvo é o céu. Aí meu marido tem um problema de saúde e eu sou moribundo. Não existe isso, eu sou feliz. Sou feliz, faço ele feliz, faço meus filhos felizes. Eu preciso trazer alegria para dentro da minha casa. Nós vivemos bem, nós vivemos em paz. E a paz não é a ausência do problema. A paz não é a ausência da enfermidade. A paz não é a ausência das dificuldades financeiras, do desemprego. A paz é a paz que vem de Deus, que excede todo entendimento e que é loucura para os homens e que eles não entendem. Aí ficam assim: ah, mas tu não é crente, crente não adoece. Crente não passa fome. Mas como isso? Se a palavra de Deus que diz que o sol que nasce para o justo, nasce para o injusto. Aonde que o crente não vai passar dificuldade se a palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições? Pense bem. Pense bem. Então, eu quero ler para você aqui, em 2 Timóteo 1, versículo 15, o que Paulo disse, ó. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Assim como Paulo cita aqui dois irmãos que se afastaram dele, nós também passamos por isso nos dias de hoje, né? A Bíblia nos relata um contexto do joio e do trigo, né? A parábola do joio e do trigo, que a gente vive isso, a gente consegue enxergar isso dentro das igrejas. Mas fiel é Deus que nos chamou, que nos salvou, então nós não podemos ficar olhando para essas pessoas. Nós temos que nos firmar em Cristo, olhar para Cristo, nosso alvo é o céu e é essa a nossa caminhada, precisa ser essa com este foco. Né? Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, olhar para o alvo. Né? A direita está fulano que falou mal de você, mentiu com seu nome. A esquerda está fulano que te persegue, que te injuria, mas à frente está Cristo que te chamou, que te salvou. Então, ó, foca no alvo, certo? Esse foi um episódio triste na vida de Paulo. Nós que já passamos por alguma perseguição sabemos como é bem triste, né? Paulo estava preso em Roma, sofrendo intensa perseguição por causa da mensagem de Cristo. E o seu pesar acaba ficando mais intenso pelo fato de que tantas pessoas se afastaram dele. Se afastaram por vê-lo preso, por medo de perseguição ou sei lá o quê, mas o pesar de Paulo acabou sendo intensificado por ver esses irmãos a quem ele amava se afastarem dele, né? E mesmo em meio ao intenso sofrimento de Paulo, ele conserva sua fé em Deus. É o que eu acabei de dizer para você. Foca no alvo. Lá na frente está Cristo, né? Paulo permaneceu confiante. Sempre há pessoas do nosso lado para nos ajudar a caminhar, né? Paulo tinha Timóteo. Jesus, ao carregar a cruz, teve a ajuda de Simão, o Cireneu, né? Então, sempre vai ter alguém que nos ajuda a carregar a nossa cruz. Alguém que nos defende. Alguém que juntamente com nós proclamará a verdade, né? Muitos irmãos, eu sei que é tão triste falar, né, que na igreja tem isso, na igreja não devia ter isso, mas tem, gente, é isso aí, né? Onde tem pessoas, tem
situações como essas. Mas nosso alvo é o céu, né, irmãos? E mesmo havendo essas pessoas dentro da igreja, existem muitos que são leais a Cristo, muitos que são fiéis à palavra de Deus, muitos que não abandonam a verdade, que é a sua base de fé. E que esses muitos sirvam de exemplo para nós nos momentos de oposição, de rejeição, que a gente não abandone esta verdade, que é a nossa base de fé, né? Ao experimentar esse tipo de sofrimento, nós como cristãos devemos nos alegrar. Eu não sei como, mas se Jesus diz alegrai-vos e exultai, é porque é possível, né? E é assim, quando ele diz alegrai-vos e exultai-vos, ele ainda diz assim, porque grande é o vosso galardão. Se ele diz alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão, ele está dizendo assim, persevera, persevera, né? E eu vou ler para você em 2 Timóteo 2, versículos 11, 12 e 13, que diz, ó, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, se ele está dizendo aqui que se nós estamos sofrendo, com ele reinaremos, pode ter certeza, ele é fiel para cumprir a sua palavra, né? Os que sofrem permanecem fiéis até o fim, na sua fé receberão a recompensa da vida eterna, com Cristo e reinarão com ele para sempre. Então, nós precisamos buscar isso, nos esforçar. Vamos perseverar, irmãos. Os princípios do reino de Deus não mudam, né? Nós precisamos permanecer fiéis. Em 2 Timóteo 3, versículo 12, diz assim, que todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então a Bíblia está nos alertando. Se você quer permanecer em Cristo, se prepare para ser perseguido. Se você quer permanecer em Cristo, se prepare para ser apontado. Agora sim, nós como seres humanos temos duas opções. Ou ser quente, ou ser frio. Ou ser cristão, ou não ser cristão. Que fique claro que o Senhor nos deu livre-arbítrio. Essa é uma escolha nossa. Mas como escolha, nós também temos ou dar bom testemunho, ou dar mau testemunho. E muitas vezes o que faz as pessoas nos apontarem é o nosso mau testemunho. Como está, né? Nosso testemunho diante das pessoas. Nós temos que nos avaliar, porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E se tem uma coisa que eu não quero ouvir, meu Deus, Senhor, me ajude, é que ninguém diga assim, você acredita como ela? Isso é péssimo. Isso é péssimo, né? Então vamos nos adequar à palavra de Deus, né? E ao se adequar na palavra de Deus, nós sofreremos perseguições. Rejeição, oposição, tratamento cruel de várias formas, será inevitável, não tem jeito, né? Quem for fiel a Cristo e viver em conformidade com os padrões da palavra de Deus, é inevitável que sofra perseguições, né? Mas nós precisamos ser sempre determinados a não nos comprometer com este mundo, a não comprometer a nossa fé, a não ceder às influências desse mundo. Nós precisamos estar firmes e fortes em rejeitar os padrões mundanos, que geralmente serão apresentados para nós e que, ao aceitarmos, seremos ridicularizados. Então, sede firmes e constantes, né? Sempre abundantes na obra do Senhor. E se você já sofreu alguma perseguição por causa do seu compromisso com Cristo,
Glória a Deus. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. E muitas vezes, voltando lá para aquele assunto, aquele versículo que os irmãos tentam nos confortar, dizendo que a árvore que leva pedradas, ela dá bom, é porque ela dá bom fruto. Se nós não estamos levando pedradas, não estamos sofrendo oposição, rejeição, sofrimento, será que é porque ainda não nos identificamos com Cristo verdadeiramente, né? Será que estamos defendendo o Evangelho? Será que estamos honrando o nome de Jesus da igreja, né? Então, que fica esse questionamento para nós. Nós encerramos aqui esse assunto. Estaremos já preparando um novo estudo. Com fé em Deus, daremos continuidade. Foi um prazer estar com vocês falando desse tema. E o versículo que eu quero encerrar para deixar para nós é esse: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Amém? Fiquem com Deus e que nós possamos ser bem-aventurados, que nós possamos aprender a ser pobres de espírito, que nós venhamos ser consolados nos momentos que nós estivermos chorando, né? Que nós venhamos ser mansos para herdar a terra, que nós venhamos ter fome e sede de justiça, que nós venhamos ser misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. Nós precisamos nos adequar à palavra de Deus, irmãos. Então, que sejamos todos bem-aventurados para ir morar no céu. Amém? Fica com Deus, um cheiro no seu coração e até o próximo vídeo. Curte, compartilhe esse vídeo, abençoa mais vidas. Em nome de Jesus. Amém.